Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Knicks or Clicks, podcast onde eu irei conversar sobre essa camisa que entorta varal na NBA, o titã colossal New York Knicks. Siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. No episódio de hoje vamos falar sobre a semana do Knicks, que começou aí com uma vitória sobre o Milwaukee Bucks. No último episódio, a última partida que o Knicks fez foi contra o Oklahoma City Thunder, em que foi uma derrota assim humilhante e que os problemas que o Knicks tem durante toda a temporada se mostraram assim muito claros. E aí nessa semana o Knicks fez 4 partidas. A primeira no domingo, dia 12 de janeiro, contra o Milwaukee Bucks, onde conseguiu uma vitória aí avassaladora. Depois, na segunda-feira, jogou contra o Detroit Pistons e perdeu. Na quarta-feira, jogou contra o Sixers, numa partida aí que foi até para a prorrogação e teve uma vitória nossa. E na sexta-feira, enfrentou o Timberwolves e perdeu em Nova York. Infelizmente, sobre a última partida contra o Timberwolves, eu não pude assistir porque eu estava em viagem, então não vou poder falar muita coisa sobre essa partida, mas eu acabo sempre lendo muitos comentários, né, de outros torcedores do Knicks, e eu sei que os problemas que eles reclamam da partida contra o Timberwolves são os mesmos problemas que eu vi na partida contra o Detroit Pistons. Então, quem estiver acompanhando aqui vai imaginar que os problemas que o Knicks apresentou contra o Pistons são os problemas que apresentou contra o Minnesota. Basicamente, o Knicks tem uma visão clara do que precisa melhorar e do que precisa, fazer para virar realmente um contender na NBA. Os problemas, são bem óbvios, os problemas são muito claros, a própria diretoria sabe, todo mundo fala, os analistas americanos também falam, que é o banco de reservas e a defesa de garrafão e o estilo de defesa que o Tom Thibodeau faz, que deixa aí muitos adversários totalmente livres aí na zona morta para arremessar de 3. Essas 3 situações, a defesa que o Thibs escolhe para montar, a fraca defesa de garrafão com o Towns em quadra e o banco de reservas são os 3 problemas aí que estão bem nítidos agora, eu acho, depois nessa metade de temporada são bem nítidos assim para todo mundo que estiver acompanhando a NBA e estiver acompanhando o Knicks. E o Knicks precisa lidar com esses 3 problemas para realmente conseguir avançar aí na NBA. E alguma das possibilidades de melhora, talvez eu acho que sim, as mais possíveis seria novas contratações, né? O Knicks conseguir trocar alguém, principalmente o Mitchell Robinson, como eu disse no episódio passado, para melhorar o banco de reservas e o Knicks lidar com os problemas de defesa até o final. Mas acreditando que a melhora do banco já vai resolver um dos grandes problemas do time. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre as partidas que eu acompanhei. A primeira partida foi contra o Bucks, que já faz algum tempinho, né? O Knicks ganhou essa partida por 140 contra 106 do Bucks. Foi uma partida, muito simples, muito fácil até, por sinal. Foi uma partida fácil porque o Knicks encaixa muito bem contra esse Bucks. Porque eu acredito que o Knicks consiga tirar muita vantagem do armador do Bucks, seu Damian Lillard, que é um jogador que nessa fase da carreira tem muitos problemas defensivos, então o Knicks consegue aí infiltrar muito fácil dentro do garrafão. Infiltrando fácil dentro do garrafão, o Knicks consegue trabalhar suas jogadas, né? Como eu imagino que o Knicks trabalhe, eu não sou um grande especialista de basquete, mas eu assisto quase todas as partidas que o Knicks faz, eu sempre vi o Knicks dessa maneira. O jogador que tá com a bola, ele vai fazer alguma jogada, vai chamar um pick and roll, vai fazer um mano a mano, e quando ele conseguir passar da marcação, no mano a mano ele consegue passar, ou no pick and roll ele consegue passar, ele vai tomar a decisão que é, ou ele vai pra cesta pra tentar um arremesso de média distância, se for o Jalen Brunson, por exemplo, ou o Michael Bridges, ou um jogador adversário vai vir fechando espaço e ele vai encontrar alguém livre para um arremesso de 3. Essas são as jogadas mais básicas que o Knicks faz. O Knicks não é um time com um ataque muito elaborado. Quando eu vejo o Knicks jogando contra times que tem um ataque mais elaborado, tipo o Heat, ou que eu acho, né, elaborado, por exemplo, como o Warriors, o Golden State, você vê que o Knicks é um ataque bem simples e o Knicks faz isso toda a partida. Então o Knicks depende muito, de uma boa partida ofensiva dos seus jogadores. Então, se o Jalen Brunson e o Towns conseguem bater os seus primeiros marcadores, e o Knicks certamente vai conseguir jogar bem. E como eu disse, nessa partida o Jalen Brunson brilhou muito, jogou muito bem, fez 44 pontos, foi a maior pontuação da partida, e o Towns fez 30 pontos. Então os seus 2 principais jogadores jogaram muito bem e o Knicks tem esse bom encaixe contra o Bucks. Então o Knicks costuma jogar bem contra o Bucks porque sempre consegue passar desse primeiro marcador, e aí o Knicks consegue trabalhar suas jogadas. Então foi isso que aconteceu nessa partida.
A partida, primeiro período, ela começou um pouquinho mais... A partida começou um pouquinho mais disputada, né? O primeiro quarto não foi essa distância toda, mas aí a partir do segundo quarto o Knicks conseguiu abrir uma diferença e essa diferença foi se mantendo até o final do jogo. O banco de reservas também contou aí com a grande atuação do Cameron Payne, que acertou 4 bolas de 3, terminando a partida com 18 pontos. Então essa foi uma partida que um dos jogadores do banco conseguiu jogar bem. Então um dos problemas que o Knicks apresenta na temporada inteira, que é a falta de banco, foi resolvida nessa partida. A gente conseguiu contar com o banco de reservas, né? Com a boa participação do Cameron Payne. Então os problemas defensivos do Knicks eu acho que ainda continuarão acontecendo, né? O Antetokounmpo e o Lillard conseguiram aí pontuar bem nessa partida. Os dois fizeram aí uma boa pontuação, 22 pontos para o Lillard e 24 pontos para o Antetokounmpo. É óbvio que depois o Bucks desistiu da partida, por isso eles não atuaram por muitos minutos, então por isso a pontuação deles não foi mais alta do que isso. E como o Knicks resolveu a partida muito rápido, então, por exemplo, o Brunson jogou só 28 minutos. E mesmo assim, numa partida que o Knicks venceu por mais de 30 pontos, o Michael Bridges, o Josh Hart e o Towns jogaram mais de 35 minutos. Então a gente vai bater nessa tecla aqui, eu acho que todo episódio, enquanto o Tom Thibodeau for o técnico do Knicks, que ele só joga demais os titulares e ele não confia nos reservas. E esse é um looping muito difícil de sair, porque ele não confia nos reservas, então ele coloca eles pouco tempo. Então os reservas jogam poucos minutos. Jogando poucos minutos, sem confiança, eles não tentam jogadas muito elaboradas, vão jogar o feijão com arroz para não serem sacados do time. Jogando assim de uma maneira mais cautelosa, é muito difícil que eles vão brilhar ofensivamente. Então o Knicks precisa muito que o Cameron Payne já esteja pegando fogo desde o início, ou que o McBride esteja pegando fogo desde o início, que aí se eles estão pegando fogo desde o início, eles vão lá e vão jogar muitos minutos. O Payne fez 18 pontos e jogou só 14 minutos essa partida. E outros jogadores aí que poderiam ter pegado confiança nessa partida, como o Landry Shamet, jogaram 6 minutos. O Landry Shamet é um dos veteranos do banco de reserva. Ele não tem jogado bem, isso é um fato, mas se ele não tiver muitos minutos em quadra, se ele não tiver confiança de que pode jogar mal e vai continuar tendo minutos, é impossível que ele evolua. Eu acho que é muito difícil para qualquer jogador na situação dele ou do Matt Ryan conseguir evoluir se não tiver minutos em quadra. Então a gente vai falar sobre isso em todos os outros jogos. O Knicks precisa trabalhar isso aí. Vai conseguir? É o problema que eu sempre digo com o Tom Thibodeau. O Tom Thibodeau, a essa altura da vida dele, vai mudar? Eu acho que não. Então, a gente é o mesmo papo do episódio passado, ou troca o técnico ou muda o banco. Não vai trocar o técnico, então tem que mudar o banco. Vai ter que conseguir fazer alguma movimentação antes da trade deadline para o Knicks ter alguma chance nos playoffs. Porque senão, eu acho basicamente impossível esse time ir para a final de conferência, porque é um time que não tem banco de reserva. Nessa partida o Cameron Payne fez 18 pontos e nem assim ele jogou muitos minutos. A outra partida depois dessa foi exatamente na segunda-feira. Esse jogo contra o Bucks foi no domingo, em que o Knicks foi derrotado pelo Detroit Pistons em Nova York. Essa é uma partida que até o ano passado seria um absurdo o Knicks perder pro Pistons. O Pistons era... todo mundo batia no Pistons, mas o Pistons desse ano é diferente. O Pistons desse ano é diferente porque o Cade Cunningham tá jogando por mais partidas, né? Muitas vezes ele estava contundido. E dessa vez o Pistons tem veteranos capazes de acertar bolas de 3. O Tim Hardaway Jr. e principalmente Malik Beasley, que nessa partida acertou 6 arremessos de 3 com 22 pontos vindo do banco de reserva e foi o jogador decisivo para a vitória do Pistons. E já o Knicks teve os seus principais jogadores aí, o Jalen Brunson, Towns e o Bridges. O Jalen Brunson fez 31 pontos, o Michael Bridges 27 e o Towns 26. E nessa partida novamente tivemos os mesmos problemas de sempre. O Knicks aí foi um jogo apertado. Então o Knicks jogou com os titulares por muito tempo. Todos os titulares jogaram mais de 37 minutos. É muito, sim, comum que jogadores titulares joguem aí no máximo 36 minutos. Só aqueles que são muito, sim, acima da média, como Jokic e Doncic, que jogam mais que isso. O Knicks, todos os titulares jogaram mais que isso. E do banco de reservas, o que jogou mais tempo foi o Miles McBride, que jogou 17 minutos, né, arredondando, e não jogou bem. Por exemplo, são os mesmos problemas. Vai ser um podcast muito repetitivo, porque do banco de reserva do Knicks, o Knicks perdeu essa partida por 124 a 119. Foi 5 pontos de diferença. O Pistons ganhou ali no finalzinho, o jogo ficou apertado o jogo inteiro. E no finalzinho, o Pistons conseguiu umas bolinhas de 3 e venceu o jogo. Porém, o banco de reserva do Knicks, numa partida em que o Knicks marcou 119 pontos, o banco de reservas marcou apenas 13 pontos. 10 pontos do Cameron Payne
e 3 do McBride. O Precious Achiuwa não fez nenhum ponto e o Shamet não fez nenhum ponto. Só que, como eu disse, o Shamet jogou 4 minutos. É muito difícil você conseguir fazer pontuação se você não tá em quadra, né? O Knicks jogou o jogo inteiro com os titulares praticamente. Então chegou no último quarto contra um time jovem, o time estava cansado e começou a fazer muitas falhas de marcação. Por quê? A maneira que o Tom Thibodeau escolhe para defender é sempre colocar um jogador a mais do lado da bola. Então quando o Knicks está defendendo e a bola está do lado direito, fica um jogador a mais para forçar o outro time a rodar a bola para o outro lado e aí o time tem que sair correndo para fechar. Só que quando os seus titulares estão jogando o jogo todo, estão cansados no fim do jogo, esse correr para compensar o homem a mais fica mais lento. E esse foi o problema. O Malik Beasley acertou 2 bolas de 3 no final do jogo completamente livre, porque o Knicks fez essa escolha de defesa, que sempre faz. Isso para mim não é um defeito em si, porque essa é a escolha que o time escolheu, mas não tinha perna para alcançar. Então o Pistons rodou a bola, achou um arremesso livre de 3 no final do jogo 2 vezes. O Beasley estava quente, acertou as 2 e o Knicks perdeu a partida. E os mesmos problemas de sempre, as mesmas escolhas de sempre. O Knicks precisa que os seus bancos de reserva atuem por mais tempo para que os titulares fiquem mais descansados e consigam fazer essas rotações de defesa com melhor qualidade no fim do jogo. E isso, o Knicks precisa fazer isso. Tipo assim, vai ficar repetitivo, mas não tem por onde sair. Se o Knicks não colocar o banco de reservas para jogar, não vai ter sucesso. O Towns jogou 43 minutos. Ele sentou por apenas 5 minutos a partida inteira. E o que aconteceu? Se machucou. Então, o Knicks está nesse looping infinito. Eu acho que isso é bom e ruim ao mesmo tempo. A gente sabe o que precisa melhorar, mas o ruim é que a gente não sabe se realmente é possível melhorar isso, ou se o Knicks vai ter que tentar a sorte jogando dessa maneira, o que eu acho, assim, muito complicado. Na outra partida, o Knicks jogou na Filadélfia contra os 76ers e venceu essa partida com uma atuação brilhante de Brunson com 38 pontos. O Knicks venceu na prorrogação por 125-119. Essa foi uma partida em que o Towns não jogou pelo Knicks e o Embiid não jogou pelo Sixers e mostrou nessa partida que o Sixers precisa mais do Embiid do que a gente do Towns. Não sei se essa é uma maneira certa de dizer, mas foi uma partida aí com clima de playoff. Então, clima de playoff é o que eu digo porque os dois times se enfrentaram nos playoffs do ano passado e sabem que são meio que rivais, assim, para tentar alcançar o Cavs e o Celtics, que são 2 times que estão em outro nível agora, estão em outro patamar, e os Sixers, Bucks e o Knicks estão correndo por fora ali, ver o que acontece. Vamos ver se esses dois olharem para trás, a gente alcança eles. Então foi uma partida assim muito difícil, em que o Knicks jogou bem e o Knicks jogou, por exemplo, olha, essa partida o Tom Thibodeau jogou com apenas 8 jogadores, novamente aí sem utilizar muito banco, mas dessa vez, novamente, como na partida que o Knicks venceu contra o Bucks, em que o Payne jogou bem, nessa partida o Precious Achiuwa jogou bem. Ele jogou bem tanto na parte ofensiva, com 10 pontinhos, mas principalmente na parte defensiva. Ele marcou muito bem o time do Sixers, terminou a partida com 3 tocos, por exemplo, mas não é só pelos números de toque e de roubadas de bola, mas pela presença dele ali, ele alterou muitos arremessos. Então, novamente, o Knicks conseguiu vencer uma partida. Obviamente, como os jogadores jogam muito tempo, né? O jogador mais importante foi o Brunson, com 38 pontos. Mas quando teve um jogador do banco que jogou bem naquela partida, o Knicks tem uma chance muito maior de vencer. E foi o que aconteceu nessa partida. É uma partida em que o Achiuwa brilhou, o Knicks conseguiu vencer. Do lado do Sixers, né? O Sixers jogou bem também. O Sixers consegue fazer uma boa marcação contra o Brunson normalmente, mas eu acho que o Brunson já tá tão acostumado já que nessa partida ele nem conseguiu aí brilhar. E o Maxey é um canhão, né? Ele sai correndo, ele é um jogador assim com uma característica de atacar o garrafão que é muito difícil pro Knicks. Então, o Towns não jogou, mas se o Towns tivesse jogado, o Maxey ia brilhar da mesma maneira, porque ele é um jogador que vai assim na alma dos pivôs, assim mesmo, da maneira que ele ataca o garrafão. Então é muito difícil. Então o Achiuwa jogou muito bem para marcar o Maxey.
para tirar essas infiltrações do Maxey. Então o Maxey terminou a partida com 33 pontos, mas teve um aproveitamento baixo aí de arremessos. Foi uma boa partida do Knicks que eu fiquei feliz porque o banco participou bem, o Ashtil e o McBride, mas também um pouco triste porque é a mesma situação. O Knicks jogou com apenas 8 partidas, o Cameron Payne, que é um jogador aí do banco que normalmente joga muito tempo, mas como estava uma partida muito apertada, ele quase não entrou em quadra. Foi um jogo que teve prorrogação e ele jogou apenas 7 minutos. E ele nem jogou mal, ele terminou com 6 pontos, tentou 4 arremessos de 3, acertou 2, mas o Tibbs não coloca pra jogar. Então é um jogo que, assim, o Knicks teve aí, se você olhar, jogou 8 jogadores, mas que jogou mesmo foi apenas 7. A gente tá no meio de janeiro e o Tom Thibodeau foi pra uma partida onde apenas 7 jogadores jogaram. Então só não parece sustentável isso, né? E aí o Shamet e o Matt Ryan, que são os veteranos que nem entraram em quadra, eles são aí veteranos que poderiam ajudar o time aí com arremessos, né, com pontuação, vida do banco, mas se eles nunca estão em quadra, é muito difícil que eles vão ganhar algum tipo de confiança para ajudarem o time nos playoffs. Se eles não estão jogando em regular, estão jogando playoff, bastante real acreditar nisso. A última partida foi dessa semana, a última partida dessa semana foi contra o Timberwolves, em Nova York, em que o Knicks perdeu. Eu não assisti a partida, não tenho muitos comentários para fazer sobre ela. Olhando o box score aqui, a gente vê que o Knicks jogou por muito tempo aí, novamente com apenas uma rotação de 8 jogadores. O Cameron Payne jogou bem, fez 18 pontos. O Jalen Brunson também jogou bem, fez 26 pontos. E do lado do Timberwolves, você vê que o Edwards jogou muito bem, com 36 pontos. E sim, arremessando muito de 3. E os comentários que eu via o pessoal fazendo dessa partida é que o Knicks estava deixando muita gente livre para arremessar. E deixando o pessoal livre para arremessar, eles foram lá e foram fazendo cestas e cestas de 3, que é o defeito que o time teve contra o Pistons, que é deixar muitos arremessos livres de 3, e eu acredito que tem muito a ver com o estilo de defesa que o Tom Thibodeau escolhe e também com as pernas cansadas dos jogadores, porque esse estilo que o Knicks escolhe depende muito dos jogadores se dedicarem para compensar na defesa o lado fraco da bola, tem que correr muito para alcançar e contestar o arremesso, e se estão cansados e o time está cansado, que é um problema, assim, quem acompanha o Knicks e percebe, sabe que o time está cansado. Talvez quem não acompanha o Knicks com muito afinco não consiga perceber assim tão claramente, mas quem acompanha o Knicks percebe claramente que o time está bem cansado e o Knicks precisa trabalhar isso aí, evoluir essa parte para poder vencer as partidas, né? Essa semana foi um 2-2, né? 2 vitórias, 2 derrotas. Então o time continua na mesma posição, no terceiro lugar do leste, mas agora com o Bucks já alcançando o time, e o Pacers também está jogando bem, também está alcançando o Knicks. Então essa terceira colocação do Knicks, que até algum tempo atrás parecia muito óbvio que o Knicks era o terceiro melhor time do leste, hoje já não é mais. Em atuação, definitivamente o Knicks não é o terceiro melhor time do leste. Nesse momento eu acho que ele estaria no play-in em termos de bola jogada, mas é porque parece que o time sim está esgotado. Só que é o que a gente tá falando aqui. O que vai corrigir? O Tom Thibodeau vai magicamente mudar? Não vai. Então a única solução é o General Manager contratar alguém pro banco de reservas. É trocar a única peça trocável do time, que é o Mitchell Robinson. É usar o Mitchell Robinson a contratar algum jogador que vai vir do banco e que o Tom Thibodeau vai confiar e que vai jogar lá 30 minutos para fazer muito ponto para salvar esse time, para descansar as pernas desses jogadores. Eu acho que é a única movimentação possível. Nessa semana o Knicks agora, na segunda-feira, vai encarar o Atlanta Hawks em Nova York. Depois continua em Nova York e enfrenta o Nets na quinta-feira. E no sábado enfrenta o Sacramento Kings em Nova York. Então é uma semana aí que o Knicks teve algum tempo para descansar, vai ter poucas partidas, né? Só 3 nessa semana. Então vamos ver se com as pernas aí descansadas os jogadores jogam bem. São 3 adversários aí que o Knicks tem condições totais de vencer. O Nets e o Kings, eu acredito que o Knicks seja assim favorito com muita facilidade. Contra o Hawks já não é o caso. O Hawks é um time que gosta de jogar contra o Knicks. O Trae Young sempre costuma jogar muito bem contra o Knicks, então vai ser uma partida bem interessante de se assistir e ver se o Knicks consegue aí enfrentar um fantasma do passado. É só isso por essa semana, galera. Parece mais do mesmo. O Knicks continua com seus mesmos problemas e com suas mesmas virtudes. Vamos ver se essa semana, pelo menos, as virtudes aparecem mais que os problemas. Eu fico por aqui. God bless e good night.